efeito sanfona. Aí você se anima, dá uma emagrecida, aí depois vai lá, desanima, engorda de novo, aparece aquela fome monstruosa de ter cortado tudo que você gosta, e aí você engorda tudo de novo. Porque todo mundo sabe que acontece isso, mas ninguém fala como que resolve. Hoje eu vou te mostrar o que os nutricionistas não têm coragem de dizer sobre o efeito sanfona, como que você resolve isso de uma vez por todas para você emagrecer e não cair dessa armadilha mais uma vez. Mesmo que você tenha caído 2, 3, 5 ou 10 vezes, quantas for. Após saber de tudo isso desse vídeo, você tem a chance de acabar de uma vez por todas com isso. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações, e minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de modo muito mais fácil, prático e rápido. E eu faço isso através de vídeos diários. Então, já se inscreve no canal para receber cada um deles aí. Então, fica até o final que eu vou te mostrar o que é o efeito sanfona, como você luta e resolve contra ele, como sua mente e o seu corpo se sabota sozinho e como evitar que você sempre engorde de novo e não consiga emagrecer. Além disso, eu vou te entregar um protocolo que eu faço com meus alunos, que deu muito certo durante 12 anos por mais de 5 mil alunos, que eu fiz para evitar que isso acontecesse e eles continuassem secos. Então vamos lá, o que é o efeito sanfona? Nada mais é do que você perder peso rápido e reganhar tudo novamente e acabar ganhando mais do que você perdeu. Isso acontece por vários motivos, mas principalmente pelo um erro de estratégia de você ter tentado secar muito rápido. Essas mudanças agressivas que acontecem para você voltar a ganhar peso são uma resposta do seu organismo pelo estresse que você causou ao tentar ir rápido demais. Então o corpo acha que ele vai morrer, que ele vai acabar com toda a gordura e que ele precisa estocar, senão ele vai morrer. Então ele te dá um sinal para você comer o máximo possível e engordar tudo de novo, para você se manter saudável, entre aspas, né? Você não morrer. Antigamente essa adaptação era muito necessária, né? Porque o cara vivia na selva, por exemplo. Então ele gastava muita energia e aí o corpo falava, tem que estocar, tem que estocar, tem que estocar. Aí ele ia lá e fazia reserva para sobreviver. Só que hoje em dia, né, isso não faz sentido nenhum mais. O mundo mudou completamente. Não estamos mais na era da selva. Mas essas mudanças fisiológicas que o organismo faz continuaram. E por as pessoas não saber direito do que acontece, e também pela influência da indústria do marketing e do emagrecimento, que fazem promessas muito extremas e métodos muito agressivos, justamente para causar esse efeito sanfona. O objetivo deles é o quê? Você compra o produto deles e aí você emagrece. E aí você para com o produto deles e você engorda de novo. E aí você tem que comprar de novo o produto para emagrecer de novo. E aí eles ficam milionários, porque vocês ficam sempre comprando de volta o produto. E essa é a lógica da indústria do emagrecimento. Porque se você emagrecer definitivamente, acabou o lucro para eles. Então essa é a forma que eles têm de manipular a população. Então eles fazem promessas absurdas, milagrosas, e as pessoas acreditam porque eles pagam pessoas confiáveis, vamos dizer, para dizer isso, e aí mostram resultados e um monte de coisa, e as pessoas emagrecem mesmo, só que depois engordam. Só que ninguém fala isso, entende? E é assim que funciona o mundo hoje em dia. E aí o acúmulo de frustrações assim faz com que a pessoa fique cada vez mais triste. E aí causa depressão, ansiedade, a pessoa fica muito mal mesmo. Para você ter ideia, uma a cada 7 pessoas hoje em dia tem algum tipo de problema mental por causa desse tipo de situação. De tentar emagrecer, não conseguir e se ferrar todo depois. Porque isso mexe no metabolismo, mexe na cabeça, mexe na vida. E isso engloba tudo que a pessoa está passando no momento. E juntamente a isso, redes sociais, que é recompensas rápidas, pornografia, Netflix, filmes, jogos, tudo isso são para a pessoa manipular a mente da pessoa para ela ter recompensas muito rápidas e desequilibrar. Assim elas são facilmente manipuláveis e vão comprar tudo o que a mídia oferece para tentar resolver o problema delas. Só que é todo um sistema para isso não acontecer.
Então esse é o princípio geral, assim, de como funciona agora, hoje em dia, e por que o efeito sanfona bate tanto e cada dia mais. Mas vamos lá, fisiologicamente, como é que isso acontece? Primeiro, quanto menos calorias você comer, mais o metabolismo fica mais lento. E quando isso é de maneira muito agressiva, ele reage mais rápido. Então o metabolismo vai diminuindo e aí você para de queimar gordura. Ele fica igual ao seu gasto, mesmo que baixo. E também, quanto menos comida você comer, menos leptina você vai gerar, que é o hormônio que controla o metabolismo e a saciedade, e mais fome você vai ter. Ou seja, o metabolismo vai ficando mais lento e a fome maior. E aí tem o aumento da grelina, que é produzido no estômago, e ele aumenta a sensação de fome também. Ele começa a aumentar quando a barriga está se sentindo vazia, quando você está com a barriga vazia. É uma coisa normal do organismo, né? Você sentir fome quando você está sem nada na barriga. Só que quando você fica muito tempo com a barriga vazia, ele começa a liberar demais. E aí vem todos os problemas. Mais ou menos, só que menos gasto calórico também vai diminuir a massa muscular. Por quê? Porque você está comendo menos. Então, acaba queimando massa de alguma forma ou de outra. Mesmo malhando, se for excessivamente, você acaba perdendo massa. E se você perder massa, diminui ainda mais o metabolismo. E aí, veja bem, você está lá, depois de um tempo na dieta super restrita, seu metabolismo está lento. Você está comendo quase nada. Seu metabolismo está lento, você perdeu massa e sua fome está absurda. O que acontece? Você começa a comer absurdamente, só que seu metabolismo está aqui embaixo. Então você estoca tudo isso de gordura com muito mais facilidade do que antes. E aí você acaba ganhando muito mais gordura do que você perdeu antes. Por quê? Porque seu metabolismo está lento e você está comendo muito mais. Antes, o seu metabolismo estava normal e sua fome também. E quando você foi secando, ele foi abaixando junto. Então você não queimou tanta gordura assim. Só que depois você ganha muito mais gordura do que você perdeu. E aí que tá o problema, que as pessoas com isso vão ganhando cada vez mais peso ao longo do tempo. E aí tem um efeito psicológico, que a pessoa engorda de novo e fala, cara, tô muito gordo, eu preciso fazer alguma coisa rápido para emagrecer rápido, não aguento mais me ver no espelho. Aí você vai, faz uma dieta extrema de novo, tentando emagrecer rápido. Só que o que acontece? O metabolismo fica mais lento. Não queima tanta gordura, fome aumenta demais. Quando desiste da dieta, começa a comer muito, engorda tudo de novo e ainda mais. E aí esse resultado rápido, quando a pessoa emagrece e perde um peso, 5, 10 quilos, vamos supor, ela sente aquele alívio, né, emocional, tipo, nossa, consegui emagrecer. Só que aí vai, posta lá a evolução, ó, desinchei em 30 dias, 20 dias, melhorei muito. E depois vai, desiste, engorda de novo. Por quê? Ficar na dieta restrita dá muito estresse. Isso aí não tem como a pessoa ficar mantendo isso por muito tempo. E o estresse vai acumulando, e a fome também. Então chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. E aí ela vai buscar toda essa recompensa emocional que está faltando com a comida. E aí ela acha que é fraca por causa disso. Que a mente é fraca porque ela não aguentou seguir a dieta. Só que, veja bem, tudo foi construído de maneira errada. A dieta estava errada, entende? Toda a metodologia estava errada. Só que a mulher, a pessoa, não tem culpa, né? Por quê? Como é que ela ia saber que o método estava errado? Ela só queria emagrecer. Ninguém explicou isso pra ela. Entende? E aí o que falta é isso. São pessoas tentando explicar isso. Porque a maioria quer o quê? Pô, você vai lá contratar um nutricionista, aí você fala o quê? Quero resultado rápido. Aí ele vai falar, não, vamos secar aqui em 1 ano, porque é melhor e tal. Aí você, não, pô, quero secar em 3 meses. Não quero secar em 1 ano. E ele vai fazer o quê? Tentar te dar o resultado máximo possível. Por quê? Porque aí você fica feliz e indica ele pros outros. Só que você vai engordar de novo, porque é muito rápido. Só que ele não pensa muito nisso, porque hoje em dia tá muito nessa pira de dinheiro, entendeu? Dinheiro, dinheiro, dar resultado rápido pra postar e ter case de sucesso pra me divulgar, entendeu? Isso acaba sendo um problema gigantesco na sociedade. Então, o que realmente funciona para você sair desse ciclo? A primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal, porque todo dia tem vídeo e cada vez mais conteúdo foda pra você. Então, se você tá gostando do vídeo, dá aquele like aí. Tamo junto. Segunda coisa que você tem que fazer para
resolver essa questão. Dieta com ajustes semanais ou quinzenais no máximo. Como assim, Breno? Você tem que mudar a sua dieta conforme for necessário para você continuar queimando gordura e não começar de uma maneira extrema, e sim aos poucos. Ah, mas quanto tempo eu vou saber como é que eu tenho que fazer isso e tal? Ó, se você quiser protocolo de emagrecimento pronto, para garantir seu resultado, eu tenho dieta fácil. A link está na descrição. Dá uma olhada na página e vê como eu criei essa nova metodologia. Mas se você quiser fazer sozinho, você não pode começar muito restrito. Você tem que ir aos poucos. E seu plano de emagrecimento tem que durar de 2 a 4 meses. Se for antes disso, vai ser rápido demais e você vai passar fome e vai ter feito sanfona. E se demorar muito também, o seu corpo vai se adaptar e vai acabar parando de queimar gordura, porque o metabolismo também vai se adaptando. Então você tem que estruturar seu emagrecimento nesse intervalo de tempo, que é também o intervalo que você não vai ficar com ansiedade demais e a fome não vai ter aumentado demais pela restrição. Então é o ideal perfeito. Terceira coisa, você precisa estruturar suas refeições livres. Tá, eu sei que seguir na dieta 100% ali é melhor pro resultado e tal, mas como é que fica a sua cabeça nisso? Se você era uma pessoa que estava adaptada a comer besteira, como é que você vai cortar besteira e passar uns 60 dias sem comer nada? Então, isso é impossível. Já está pedindo para dar errado. Então, você tem que colocar no seu final de semana algumas refeições estratégicas para você comer e ficar bem de cabeça. Porque o segredo é você curtir a caminhada. Que significa o quê? É você emagrecer de uma forma que você tenha prazer nisso. E isso dá para fazer de várias formas, só que cada um vai ser de um jeito. Então, o ideal é conversar com a pessoa e ver qual é a melhor forma para ela, entende? Para mim, por exemplo, uma refeição livre por semana é o ideal. Eu gosto de fazer tudo certo na semana e chegar no domingo, se eu tiver feito tudo certo, eu como uma refeição o que eu quiser, porque eu mereço isso. Então, tipo, acaba sendo o ideal para mim. Algumas pessoas vão ter que comer um pouco mais. Uma vez sábado, um domingo, porque vai almoçar com a tia, com a avó, ou vai sair com a namorada, aí passa o final de semana junto. Tem várias coisas, tem que ver o ideal para cada um. Quarta coisa, nunca corte um grupo alimentar. Por exemplo, zerar carboidrato, zerar gordura. Esse tipo de coisa acaba sendo um tiro no pé, porque não tem como a gente cortar um grupo alimentar para sempre. Uma hora a gente vai voltar a comer. E aí quando voltar, efeito sanfona. Ou seja, não compensa se tirar. Você tem que ir aos poucos e controlando. Os extremos nunca dão certo, porque o corpo trabalha com equilíbrio. Então quanto mais extremo você for, mais o corpo vai bater em você para voltar onde estava antes. Quinta coisa, focar em comida de verdade. Como seria isso? Escolher alimentos que são bons para você. Um almoço, por exemplo, com arroz, feijão, carne, salada. Não tipo assim, uma batata frita, um hambúrguer, entendeu? Ah, dá para usar hambúrguer na dieta? Dá. Só que acaba não sendo tão bom, entende? Uma comida mais nutritiva vai te fazer sentir mais alimentado, mais saciado. Só que você tem que ter uma flexibilidade de alimentos. Você tem que comer coisas que você gosta. As coisas que você mais gosta de comer tem que estar encaixadas na dieta de alguma forma. Esse é o segredo para você conseguir evoluir. Por quê? Porque é o que você mais gosta, então você sente prazer naquilo. Se você colocar o que você sente prazer na dieta de forma que você consiga emagrecer, pô, você vai vencer o jogo. Por quê? Porque você vai conseguir emagrecer pelo tempo que for. Por quê? Porque você vai estar curtindo a caminhada. E esse é o segredo. O segredo é você adaptar a dieta com os alimentos que você gosta para funcionar para você com vida social. Você não pode cortar isso, porque uma hora você vai ter que viver. Não tem como. Então, fim de semana controlado e a dieta comendo o que você gosta nas quantidades ideais para você emagrecer. Esse é o mundo perfeito. Se você quiser tudo isso, eu criei um produto que faz exatamente isso, porque eu acredito que é o ideal para cada pessoa ter sucesso no emagrecimento. O link está na descrição, dieta fácil. Número 6, protocolos de emagrecimento.
Eu vou começar com tanto de comida e daqui a 3 vezes, 4, eu vou terminar com tanto de comida. Por que você tem que fazer isso? Para você ter uma noção de quantos quilos você quer perder de gordura sem ficar louco da cabeça. Porque vamos supor que você quer perder mais de 10 quilos de gordura em 3 meses. De gordura, tá, gente? Se 10 quilos de gordura dá mais de 20 quilos de peso corporal. 20 quilos em 3 meses, vamos dizer assim, né? De tudo. Cara, você vai ficar louco, porque você vai perder um número muito grande de peso. E isso vai aumentar cada vez mais a fome. Por quê? Porque o corpo trabalha dessa forma, com equilíbrio. Quanto mais peso você perder, mais fome você vai ter. Entendeu? E aí o efeito sanfona, vai vir com força. Então qual é o ideal, Brando, de perda de peso? 1 quilo por semana. Entre 500 gramas a 1 quilo por semana de gordura é o máximo. E aí em 3 meses você vai perder tipo 10, 12 quilos. Já é muito peso, perfeito. Só que se você pesar 50 quilos, 60, é óbvio que tem que ser menos. Então, entre 500 gramas a 1 quilo por semana é o ideal. E se você quiser protocolos prontos de emagrecimento, os melhores que eu já vi, porque passei 12 anos fazendo protocolo de emagrecimento para mais de 5 mil pessoas. Deixei tudo pronto, esquematizado, de acordo com o seu peso corporal, lá no Dieta Fácil. Então já te dei todas as dicas aqui da dieta, vamos para a parte do treino. Galera, se você tentar emagrecer restrito, sem treino, a perda de massa vai ser absurda. Isso aí é fora da realidade. Você tem que treinar ou fazer algum tipo de exercício que estimule o músculo. Não precisa ser academia e tal. Pode treinar em casa, pode ser calistenia, crossfit. Sim, eu sou grande, faço musculação, não tenho preconceito com crossfit. Pode ser qualquer coisa que tenha estímulo muscular. Fazer flexão barra paralela, tá ótimo. Já é um estímulo muscular. Mas faça agachamento também, né? Por que isso, Breno? Porque quanto mais massa você tem, mais gordura você queima. Então fica muito mais fácil o processo. E segundo, quando você perde massa no emagrecimento, o seu metabolismo diminui. Então você vai acabar perdendo muito menos gordura. Então o segredo para queimar mais gordura é o quê? Você ficar com muita massa. Significa que eu tenho que ficar grandão, Breno? Monstrão? Não. Você vê um cara definido natural, que eu vou deixar aqui por exemplo. Você vê que é um corpo muito bonito. Um corpo que todo mundo queria ter, praticamente. O exagero mesmo é só com hormônio. Uma pessoa natural não consegue ficar tão exagerada, não consegue ficar tão musculoso. Então, pode ficar tranquilo. E também uma mulher aqui natural. Então, tire suas próprias conclusões. Quanto mais pesado você treinar, mais bonito seu corpo vai ser. Desde que você não use hormônio. Se usar hormônio, você pode passar do ponto. Natural, não tem como passar do ponto. Então vamos para os mitos da dieta e do emagrecimento. Tem que cortar tudo. Isso aí tá louco. Corta glúten, corta lactose, corta o próprio pescoço também, a mão. Cara, esquece. Tipo, não corta nada. Escolhe os alimentos que você gosta e controla a quantidade de comida. Entendeu? E aí você vai emagrecer mesmo comendo pão, mesmo comendo queijo. Comendo pão e queijo todo dia e emagrecendo. Imagina, legal, né? Muito possível. Precisa passar fome para emagrecer? Precisa? Um pouco. Mas você tem que fazer com que esse sofrimento aí seja pequeno. Pô, você deixar de comer um chocolate já é um sofrimento, né? De certa forma. Só que é temporário, para você ter um resultado muito maior lá na frente. Isso se chama disciplina. Você abre mão de um prazer momentâneo para ter um prazer muito maior depois. Então tudo que você está fazendo é para você ser mais feliz, não menos. Então você não pode cair nessa autossabotagem. Você tem que lembrar do porquê você está fazendo isso. Por que você quer emagrecer? É autoestima? É reconhecimento? Você quer ter um corpo bonito, se sentir bem? Tudo isso vai pesar muito mais do que um chocolatezinho, entendeu? Se você não tem claro isso, é melhor você ter claro seus gostos. Tipo, isso aqui é o que eu realmente quero. Seu sonho, entendeu? E aí sim vai dar bom. Porque você tem uma motivação. E aí você consegue abrir mão dos prazeres temporários para você conseguir esse sonho. Então esse passar fome significa abrir mão um pouco, entendeu? Eu vou parar de comer chocolate? Não, final de semana você encaixa ali e come. Vou parar de comer pizza? Não, pô, você tá com vontade no final de semana, pega ali 2 fatias, que é 500 calorias,
põe numa refeição ali, ó, tranquilo, encaixa, entendeu? Se quiser saber como encaixar refeição livre na dieta, dieta fácil. E terceira coisa, você achar que quando acaba a dieta, você volta a comer normal. É um erro, porque se você ficar comendo normal, você vai voltar ao que você era antes, entende? Então você tem que adaptar a dieta, um seu novo estilo de vida. Ah, vou ficar comendo salada e frango todo dia. Não, entendeu? Por isso que a dieta de frango e vegetais não dá certo. A pessoa não consegue manter isso pra sempre. Ninguém é maluco, né? Quer dizer, deve ter alguns, na verdade. Mas isso normalmente não funciona. Então, quando você não estiver emagrecendo, a gente chama de fase de manutenção. Que você está te mantendo. E aí dá pra comer muito bem. Muito bem mesmo. Só que não loucamente. Você tem que ter um conhecimento leve dos alimentos e um controle. Número 4. Refeição livre atrapalha. Não, refeição livre ajuda. Por quê? Porque duas coisas têm que andar junto: o seu corpo e sua mente. Por que você faz refeição livre? Para você regenerar sua mente. Então, se fosse só pelo corpo, então você poderia fazer dieta infinitamente para emagrecer mais rápido. Só que se a mente não trabalhar junto, você vai ter efeito sanfona. Então, você tem que fazer refeição livre controlada para você deixar sua mente tranquila, mas só quando for necessário. Ah, eu tô com muita vontade de comer pizza, então vou comer pizza? Não, não é bem isso, entendeu? Você organiza, ó. Vou seguir dieta 6 dias e vou comer pizza no domingo. Porra, beleza, ótimo. E aí você vê que a 6 dias de dieta tem que estar com mais calorias de queima do que a pizza de ganho, né? Pra você continuar perdendo peso ao longo da semana. Outro mito: quanto mais rápido emagrecer, melhor. Errado, é o contrário. Quanto mais lento você emagrecer, melhor. Por quê? Porque aí você vai queimar mais gordura e ganhar mais massa ou manter a massa. Quanto mais rápido o emagrecimento, mais fraco você fica no treino e mais massa você tende a perder. Então, não compensa muito. Como é que você recomeça se você já está agora no efeito sanfona, com a fome alta demais e o metabolismo lento? Você tem que aumentar o gasto calórico o máximo possível e você tem que organizar a dieta com o que mais te dá saciedade: vegetais, fibras, proteína. Treino, mais cardio, porque eles vão controlar o seu sistema de recompensa, que fica gerando ansiedade, e o sistema de recompensa rápida, para você ficar com a mente equilibrada, controlada. Ou seja, sem tirar os pés pelas mãos, você tem que equilibrar todo o contexto, que é acelerar o metabolismo e ajeitar a dieta para ter mais saciedade. Ou seja, e outras coisas também, como diminuir rede social, pornografia, mulheres, né, se você for homem. Tudo isso de recompensa rápida. Ficar filme, conversando no WhatsApp ali, né, tentando desenrolar. Isso vale para mulheres também. Então, tudo isso acaba gerando recompensas rápidas e te distraindo do que é importante, que é você. Você é a coisa mais importante. Focar em você, no seu corpo, na sua saúde, na sua vida, trabalho, seu futuro, o que você prospere, entendeu? Então, pare de focar em outras pessoas, de ir atrás de outras pessoas. Foque em você. E isso vai te tirar do efeito sanfona, porque ele vai equilibrar, regular sua mente de uma forma que você tenha menos ansiedade e procrastine menos, tenha mais energia, entendeu? Esse é o principal. E aí você regula tudo depois, diminuindo tudo isso que eu falei. Use o sistema de recompensa, de refeição livre. Se você está descontrolado, regule a dieta, mas você não pode ficar comendo pouco. Você tem que comer bastante, só que sacia, para você ficar equilibrado, sua mente ficar tranquila. E aí você encaixa refeições livres calculadas, caso você vá se controlando, para você se disciplinar. Se pese todo dia para ver o que está acontecendo e tire fotos também. Isso é muito importante para você ver e ir controlando. E é claro, faça as coisas que você faz tornarem hábitos. Que hábito praticamente você não sofre. Você vê aquela pessoa que vive em dieta, ela nem sabe não fazer dieta mais. Que o normal dela é fazer dieta, entendeu? E esse é o ideal, porque agora é sofrido para começar a fazer,
mas depois vira automático. Então, pode ficar tranquilo que se você focar em você, um dia você vai chegar nesse nível. Então vamos para o checklist. Você tem protocolo semanal de ajuste? O que você vai fazer semana a semana? Você sabe o que você vai comer e quanto você vai comer por semana? Você tem refeição livre estruturada? Qual que você vai fazer? Quantas vezes? Você está treinando para ganhar massa? Preservar músculo? Treino pesado? Se você quebra a dieta, você volta imediatamente depois? Ou fica se lamentando? Isso também não pode. Se você respondeu não para algum desses, quer dizer que você tem brecha para o efeito sanfona aparecer na sua vida. Então, efeito sanfona não é sobre um corpo fraco, mente fraca. É sobre o método errado, a estratégia errada. Porque você está sendo iludido pelo mundo. Então você tem que acordar e resolver isso. É uma questão até meio fácil, só que é muito difícil de você visualizar isso. Então não se vence isso com mais restrição ou estratégias novas de restrição, e sim com consciência, mudança de hábitos, regulação hormonal, ansiedade, cabeça, e aí você vai longe. E se quiser aprender a aplicar esse passo a passo, dieta fácil, o link tá na descrição. Se você gostou do vídeo, já se inscreve aí, hein? Tamo junto.